O divórcio. É isso mesmo que você me ouviu. O divórcio. Mateus capítulo 19 e o versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Não pretendo fazer aqui um comentário extenso a respeito disso, mas pegando como uma palavra-chave para nós, essa passagem bíblica em que Jesus estava conversando com os judeus dos seus dias, fizeram alguma pergunta: será lícito divorciar de sua esposa? Essa situação de divórcio, ela tem se agravado de uma forma alarmante entre nós evangélicos. É de se esperar que a nossa postura em relação às coisas que Deus reprova sejam elas diferentes, sejam elas diminuídas, sejam elas mais ou menos agravante. Mas segundo algumas pesquisas, a nossa conduta em relação ao divórcio não é muito diferente como que acontece na vida daqueles que não temem e não conhecem a Deus. Quantas pessoas estão divorciando de suas mulheres, homens divorciando de suas mulheres e mulheres divorciando de seus maridos com uma facilidade muito grande. Enquanto antes muitas mulheres apanhavam, eram ameaçadas, eram traídas pelos seus esposos e mesmo assim elas não se divorciavam deles. Hoje, com poucos motivos, as pessoas estão se divorciando de uma forma muito vergonhosa. Digo das pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Muitas pessoas entendem que tem vários motivos para se divorciar. Nós entendemos pela Sagrada Escritura como base para o argumento de divórcio no caso da infidelidade, ou seja, a traição, o adultério, essa quebra de aliança. Se a pessoa não conseguir superar essa situação, então ela terá a permissão de se divorciar do seu marido ou de sua esposa e contrair um novo casamento. Entretanto, na maioria dos divórcios que acontecem hoje, não estão associados à infidelidade conjugal nesse sentido de traição. É claro que infidelidade conjugal não é apenas traição. Quando alguém está diante do púlpito ou diante do altar, como alguns dizem, prometem ser fiel na doença, na saúde, na prosperidade, na pobreza, em toda situação. E quando a pessoa deixa o outro ou não socorre, não ajuda o seu cônjuge nessa situação, também isso é infidelidade. Porque infidelidade não é apenas a pessoa trair o outro na questão da sexualidade extraconjugal, mas não cumprir com seus compromissos conjugais, seja lá qual seja eles, isso também é infidelidade conjugal. Mas voltando para a ideia do divórcio, as pessoas estão brincando, levando isso muito de forma vulgar, estão se separando. Hoje é normal, liderança de igreja, homens pregadores, mulheres que louvam, que pregam,
e que servem a Deus nas igrejas evangélicas. É normal as pessoas estarem no segundo matrimônio, no segundo casamento, e aí a gente vai tentar descobrir a situação, o porquê, para susto nosso. Uma boa parte não estão associados à infidelidade conjugal, ou melhor, no adultério, associada à questão da sexualidade. Então, o casamento, segundo a Bíblia, ele é para sempre, até que a morte o separe. Não é isso que nós falamos um para o outro? As dificuldades conjugais aparecem na vida dos mais santos homens de Deus. A incompatibilidade em certas áreas, julgo desigual em certas áreas, pensamentos e filosofias diferentes, cultura, percepção das coisas. É normal ser diferente. Não é fácil um homem e mulher que vieram de âmbitos diferentes, culturas, cidades, escolaridades e formações diferentes, viverem juntos debaixo de um mesmo teto. Com certeza não é fácil. Mas também essas coisas não justificam a separação para contrair novas núpcias. O casamento é tão sério que é comparado Cristo como o noivo e a igreja como a noiva. O casamento é a instituição divina, se iniciou lá no Jardim do Éden. Deus fez com Adão e a Eva. E daí então, por causa de questões passageiras ou dificuldades que é normal na vida das pessoas, homens e mulheres se separando com tanta facilidade. E o pior, tem alguns que já estão no terceiro casamento e tentando justificar esse comportamento por coisas tão fúteis, pelas suas próprias vaidades. Mas, diante de Deus, essa é uma situação grave. Diante de Deus é uma situação ruim. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, Paulo diz: se um homem e uma mulher vivem juntos, eles são casados. Se um é crente e outro não é, se o descrente quiser separar, que ele se separe. Contudo, o descrente, por esse motivo do outro não ser crente, não deve se separar. Ele se separar, que fique só, ou que reconcilie com seu cônjuge. E por menos as pessoas estão se separando, dizendo: eu descobri que eu não a amo, eu descobri que eu não gosto dele, que eu não gosto dela. Ora, isso era para ter visto antes. Então quer dizer que todo mundo que descobre depois que não ama deve se separar? E se amava e deixou de amar, também deve se separar? Se esses motivos que estão levando as pessoas a se separarem forem justificados diante de Deus, logo o casamento é algo igualmente comprar um carro. Não gostou? Vende. Não gostou? Devolve. O casamento não é experimento, é a junção de duas pessoas tornando em uma só carne. O casamento não é como se trocar de camisa, ou trocar de veículo, ou trocar de residência. É envolvimento íntimo. Você não é uma pessoa com seu pai, você não é, e sua mãe não é uma só pessoa, mas com seu marido, com sua esposa. É tão sério que é chamado de uma só carne. Da mesma forma que a Bíblia diz que nós somos um só com Cristo, essa unidade que se entrelaça. Da mesma forma, o casamento é algo divino que se compara com as coisas que não são daqui. Então não deixe seu marido, não deixe sua esposa, você, irmã, isso você mesmo, que seu marido não é crente. Muitas vezes ele quer te levar para algum lugar que você não quer ir. O seu marido, ele bebe. O seu marido, ele joga. O seu marido te dá más respostas. Mas isso não justifica você querer separar. Isso não justifica você deixar o seu esposo. Calma, Deus pode te ajudar.
Ele vai te dar força, Ele pode te dar graça para você superar a situação e quem sabe você santificará seu esposo, ou melhor, através de você ele vai se converter. Você também que tem a sua esposa descrente, ela não está te traindo, ela não está saindo com outro, como no caso, as mulheres também, os homens. Por que você quer se divorciar? Ore um pouco mais. O diabo não quer que ninguém viva bem. Quem foi que disse você separar e contrair novo relacionamento, que isso vai ser resolvido ou que você vai deixar de sofrer como você está sofrendo? Jesus faz o impossível. Não deixe, meu irmão, a sua esposa. Não deixe, meu irmão, o seu esposo. Jesus está com você todos os dias. Ele tem visto sua lágrima, seu sofrimento, essa incompatibilidade. Um se converteu, o outro não. É difícil. Mas Deus pode transformar vidas, transformar águas em vinhos. Deixa Deus penetrar no mais profundo do seu relacionamento. A sua vida conjugal é de interesse de Deus e Ele cuidará de você e da sua esposa e do seu esposo, mesmo ele não sendo crente. Deus está vendo o que você está passando, Ele cuidará de ti. Por isso, não divorcie. Aí você pergunta, e eu que sou traído, fui traída? Se você conseguir superar isso, também não separe. Deus não vai condenar se você ficou com outra pessoa que acabou cometendo esse grave e triste erro. Mas você tem graça para perdoar? Deus não vai te condenar se você perdoar. Deus quer muito que você se dê bem no seu relacionamento. Agora, se você foi traído na vida conjugal, na área da sexualidade, e você não aguenta, se sente pressionado a permanecer nesse relacionamento, você não suporta isso mais, peça a Deus direção. Ele não te condenará se você divorciar. Mas, além disso, não divorcie. O divórcio não agrada a Deus.